Pronto aí, jovem? Pronto, jovem. Então vamos lá, hein? Seu futuro é as Forças Armadas, né? Mais precisamente a Marinha. Tá bom? Ai, ai. Vamos lá. Jurubebas? Sim, Jurubebas, o pior e o melhor podcast do planeta. Eu, de novo, vou reafirmar aqui, normalmente, sobre os temas que a gente fala no podcast, ou eu sou analfabeto ou eu sou aspirante a analfabeto. No caso aqui, desse tema de hoje, eu sou aspirante a aspirante de aspirante a analfabeto. Aviação, eu não entendo nada de aviação. O máximo que eu entendo de aviação é o seguinte, eu sei que o atrito com o ar é que faz o avião voar, né? O motor só impulsiona ele, entendeu? Ou via hélice o atrito vai acontecer, né? Ou na turbina que vai empurrar ele e a massa de ar vai levantar. É só isso que eu entendo de aviação e mais nada. Mas o cara que está aqui hoje, ele entende bem mais do que isso, até porque ele é CEO de uma grande empresa do ramo, talvez a maior do Brasil, né? Que lida com aeronaves, com mecânica, com peças e tal, e chama Global. Aliás, eu conversei aqui já há algum tempo, já passou algum tempo no podcast, com o pai dele e um engenheiro argentino chamado Marted. O pai chama Pedro. E aí, cara, foi um podcast assim, eu aprendi muito, né, com os dois aqui. Mas foi bem legal, porque quando eles chegaram aqui, eles pareciam assim, dois bodes embarcados, entendeu? Assim, muito sério, né? Porque o negócio é sério, é muito sério e tal. Cara, mas quando eu comecei o podcast, e aí a ficha caiu, porque eles estavam num ambiente tranquilo, sossegado, e que podia soltar a franga. Eu vou falar para você, principalmente o engenheiro falou tudo e mais um pouco sobre a área dele, né? E ficou um programa extremamente interessante, muito bom mesmo, com conteúdo de primeiríssima linha. Hoje, a vinda do Leonardo Peixoto, que é o atual CEO da Global, tem um motivo específico. Eles estão desenvolvendo, preparando, já estão na reta final de um grande evento que vai acontecer, e esse evento envolve aviação. Envolve treinamento, envolve a área da mecânica, vai ter muita gente com muita experiência, com muita expertise, vindo de fora do Brasil, inclusive, para participar desse evento. É um negócio grandioso, né? É uma forma, inclusive, da Global colaborar numa coisa que eu acho fundamental, no nível da prestação de serviço voltado para a aviação. Essa é uma grande diferença que eu noto na Global. A Global tem o interesse de pegar o setor e ajudar a melhorar o setor para que o serviço, o atendimento, o serviço, a expertise sobre a aviação, nesse sentido, melhore para todos. E quem vai ganhar com isso é óbvio que é o cliente. Muito bem. Leonardo Peixoto, seja bem-vindo, prazer tê-lo aqui. E eu achei muito engraçado você falar do Marted. O Marted tá parecendo um camarão que foi no MotoGP, ficou tomando sol lá sem parar e agora tá com o nariz cheio de bolha. Seja bem-vindo. Obrigado, Leal. Obrigado aí a todos os ouvintes aí. É um prazer estar aqui com vocês aqui, ajudando um pouco aqui no nosso assunto, divulgando para o público aí um pouco mais sobre a aviação aqui no país. Leonardo, diz uma coisa aqui. Assim, antes da gente falar especificamente do evento, né? A gente tem no Brasil um grande problema quando você está passando a sua empresa para quem vem depois de você, no caso, familiar, né? Isso envolve, inclusive, ajuda externa. Tem muita gente que contrata consultorias e tal para fazer esse processo, para você, para o pai passar para os filhos, depois os filhos para os netos, e aí vai, né? E tal. No seu caso, você já estava no negócio, você já trabalhava lá. Como é que foi para você
pegar esse negócio que não é brincadeira. É tipo assim, rapaz, eu até então eu usufruía do esquema e agora vai sobrar para mim. Como é que foi isso? Acho que talvez meu pai tenha contado um pouco da história, mas meu pai ele veio de Minas na década de final de 70 e a família migrou aqui para Goiás, e aí meu pai chegou aqui e começou a trabalhar numa empresa como motorista na área de aviação, motorista de carro, dirigia uma Brasília, acho que na época, e começou a se envolver na aviação a partir daí. De lá ele virou de motorista, estoquista, vendedor de peças. E aí em 85 meu pai iniciou, em 84 meu pai decidiu abandonar essa empresa, sair da empresa para poder galgar sua trajetória sozinho, né? Começou a empresa e aí a empresa começou a surgir em 84 para 85, minha mãe estava grávida. E aí em 85 meu pai começou a primeira empresa dele, chamada Gaivota, que é uma esquina aqui em Goiânia, Santos de Novela, que muita gente conhece, e a gente ficou com esse imóvel de 85 alugado até, salvo engano, 2010. Nossa! E então, de lá a gente, 85, final de 85 para 86, meu pai começou a construir um hangar aqui no Santos de Novela, que existe até hoje. E minha vida basicamente foi crescer dentro do aeroporto. Então, a maioria do pessoal da velha guarda aqui de Goiânia, todo mundo me conhece de ficar correndo no meio da pista. Antigamente a segurança operacional era um pouco mais tranquila, né? Ou seja, o povo não prestava muita atenção nisso, né? Não, então o meu hobby era ficar correndo dentro do aeroporto Santos de Nova Eva, pegando carona nos caminhões de combustível para poder ir de um hangar para o outro. Basicamente todo mundo me conhece na aviação desde criança. Menino. Então eu vim da aviação, eu comecei a trabalhar em si na empresa na época, no ano de 2000. Eu tinha 15 anos, eu estou com 40 anos hoje. E aí eu estudava na parte da manhã e na parte da tarde eu fazia entrega de bicicleta. Então eu fazia entrega em todas as empresas ali do aeroporto de bicicleta. Tinha que fazer entrega de peça e tudo mais, eu ficava fazendo entrega. Aí fiquei um tempo lá, na época a empresa em 2000 a gente era em 4 pessoas. E aí era meu pai, um primo que era um vendedor, meu tio que era irmão do meu pai que era o financeiro, e eu basicamente ali no estoque de peça. E aí ficava no estoque. Com o decorrer do tempo eu migrei para começar a vender em si, e surgiu daí a paixão. Na verdade, assim, a gente não tinha muito aviador na família. Você foi inspirado por algum aviador? Não, eu cresci no ramo. Meu pai também não tinha ninguém na área da aviação. Então, assim, a gente foi galgando na nossa própria trajetória. Você foi apaixonando com a convivência, com o dia a dia, com o trabalho. Com a convivência com o dia a dia. Então, é uma área que apaixona a gente, é uma coisa bacana. Muitas vezes o pessoal me pergunta, fala, para mim é rotineiro, né? Então, como é todo dia, fala, cara, você trabalha numa área muito bacana. Eu falei, cara, eu cresci nisso. Às vezes a gente não tem noção da proporção, né? Que isso toma. Mas e aí foi crescendo, a empresa em si foi crescendo, graças a Deus. A gente tem um crescimento aí anual bastante considerável no decorrer dos anos. Tanto é que em 2000 a gente começou com 4 colaboradores, hoje a gente está com mais de 200. Nossa! E a responsabilidade aumentou bastante. A responsabilidade aumentou bastante. Então a gente veio nessa sequência, eu fui crescendo. Meu pai é uma pessoa que não pensa em aposentar nunca. Então, assim, acho que a sucessão ela tem duas fases, né? Tem a pessoa que deseja aposentar e a pessoa que não deseja aposentar. Então, meu pai é aquele que não deseja aposentar. Meu pai não deseja parar. Meu pai apaixonou por aviação, que meu pai hoje ele auxilia na assessoria da empresa. Ele é síndico do aeroporto lá onde a gente tem os hangares, então ele fica muito envolvido ali no aeroporto todinho. Então meu pai sai de casa hoje todo dia vai para o aeroporto. É quase que um consultor da própria empresa? Ele é basicamente serviço de consultoria, e do aeroporto ele é o síndico. Então ele fica envolvido com os processos do condomínio, das ações ali do condomínio ali de 100 e poucos hangares que nós temos lá hoje no aeroporto, o aeroporto em si total, né? Então a demanda é bastante volumosa, e aí ele fica por conta disso. Então a gente foi crescendo. Minha irmã veio para a empresa há algum tempo atrás e começou na parte administrativa ali, financeiro, e tem tomado conta muito bem, graças a Deus. A gente vem num processo já de amadurecimento da empresa, contratamos auditoria, assessores de fora
que vem aqui uma vez por mês para poder nos auxiliar nesse projeto de transição, de Profissionalização também, né? profissionalização. Hoje, essa parte fiscal, tributária é uma coisa que pega muito a gente brasileiro, né? Uhum. Então, a gente tem que todo tempo estar acompanhando isso para ver se muda, se não muda, para que lado que a gente vai levar. Chega uma hora que você entende que assim, é um termo bem popular, chega uma hora que você, quando a ficha cai de verdade, você o buraco é bem mais embaixo. Então você se coloca à disposição de aprender sempre. Você nunca vai deixar de aprender. Não tem jeito, né? Não, então assim, a gente tenta. Hoje, eu estava na reunião hoje mais cedo, a nossa conversa basicamente foi que no Brasil hoje a gente vive de mitigar risco. A gente já vive riscos diários todos os dias. A gente tem um dos problemas do Brasil, acho que é a insegurança jurídica que a gente vive. Uhum. Então a gente hoje trabalha, o empresário brasileiro hoje ele trabalha para mitigar risco. Então você tem que deixar já uma parte ali, porque é uma coisa que você não dá conta, mas a gente tem que tentar mitigar risco. Então, hoje, a gente vai tomando uma proporção, a empresa, graças a Deus, que qualquer 1% vira uma bola de neve se você der não algum tiver, problema. Né? Se você não tiver preparado para aquilo. Exatamente. E manter a empresa atualizada também nesse sentido é canseira, não é fácil, né? Não. Com a legislação que muda toda hora. É um negócio muito louco isso. Exatamente. Então... Até hoje eu não consigo entender por que a legislação, principalmente a tributária, vamos ver a reforma que está aí, depois que ela estiver integralmente colocada e tal, se isso vai mudar. Mas até então, cara do céu, de 88 até uns 10 anos atrás ou menos, mais de 140 mil emendas, mudanças na legislação. Tem empresas aí que tem que manter departamentos inteiros só para ficar no diário oficial vendo o que é que mudou, o que é que não mudou. Gente que deixa de pagar ou paga errado o imposto porque mudou do mês passado para cá. Quer dizer, uma canseira. Ou seja, imagina quando a responsabilidade aumenta, quando os números aumentam, quando o negócio fica de verdade grande, profissional e tal, o tanto que isso não tira o sono de todo mundo, né? Porque você não quer problema. Você quer que a empresa cresça, você quer que a empresa preste o melhor serviço do mundo, você quer que os seus parceiros, seus colaboradores se deem bem e tal, não sei o quê. E aí um monte de espinho no caminho, você fala, puxa, semana passada não era assim, agora é e tal, entendeu? Essas coisas. Mas enfim, né? Antes da gente entrar ainda no nosso assunto, hoje, assim, depois que o seu pai passou o comando para você, agora o piloto é você. De lá pra cá, de vez em quando você tem que dizer, velho, deixa eu te falar, aqui não. De vez em quando você tem que dar uma dura nele, não? Não. A gente, graças a Deus, assim, eu aprendi que o que acontece dentro da empresa fica na empresa e fora da empresa a gente continua sendo família e a gente vive bem com isso. Às vezes ele dá uma chateada, mas eu sou bem... Até eles falam lá em casa que eu sou bem tranquilo quanto a isso. Eu sou realmente o que eu tô dentro da empresa, o que fora da empresa eu sou outra pessoa. E de vez em quando a gente tem que dar uma puxada de orelha, porque não é por maldade, é porque meu pai vem de um ensinamento, de uma linha de pensamento mais antiga e tudo mais, que hoje muitas vezes não funciona. Entendi. Então, era outra realidade, né? Hoje é o que eu falei, inclusive hoje eu falei com ele, falei assim, hoje a gente precisa estar mais ligado a processos do que a pessoas. Se você botar uma pessoa na frente, é complicado isso. Então hoje as pessoas elas têm que seguir um processo e não seguir uma pessoa em si. Porque a gente precisa de sucessão, né? E a sucessão ligada a uma pessoa é complicada, né? E ainda mais hoje, né? Com a escassez de mão de obra, com a série de problemas que a gente começa a enfrentar já, com inteligência artificial chegando aí, ou seja, o negócio está mudando numa rapidez incrível, né, cara? Só para você ter uma ideia disso, um pouco fora do que a gente está falando, mas hoje numa outra edição do Jurubebas, eu estava falando com uma pessoa que também tem uma empresa de recrutamento. E aí, no meio da conversa, estava falando sobre a dificuldade que os restaurantes têm com o garçom, porque o garçom ele não quer saber de contrato, CLT, nada disso, ele quer ter liberdade para sair do restaurante que ele está e ir para o outro assim, e do outro sair para o outro e tal, pagou mais ali, eu estou indo, então, e isso causa uma instabilidade muito grande na prestação do serviço daquele que perde o sujeito, né? Sim. Rapaz, na mesma hora veio na minha cabeça uma coisa do tipo, mas deixa eu te falar, daqui a pouco esse serviço aí pode ser substituído.
por inteligência artificial. Entendeu? Exatamente. Olha o tanto que o negócio está ficando louco. Um músico, meu amigo, essa semana, 4 dias atrás, estava dizendo, eu não estou fazendo mais nada, porque ele fazia trilhas e tal, não sei o quê. Agora não, agora os caras pedem lá para a inteligência artificial, em segundos ela está dando. Ninguém sabe de onde está vindo aquilo e tal, como é que vai ser aquilo, mas, ou seja, o serviço dele, nesse aspecto, já acabou. Entendeu? Sim. Então, essas mudanças todas, para quem era de uma outra realidade, até a ficha cair demora um pouco e até você aceitar mesmo, né? Até você aceitar. Porque quem é do tempo em que o cara falava assim, anota aí, depois eu passo aí e pago. E você tinha aquela coisa de amizade, de confiança. Não? Hoje em dia é impossível. Você, daqui uma semana eu já nem lembro mais. É tanta gente, não pode mais ser assim. Até a ficha cair é muito difícil. Né? O processamento das informações dos dias de hoje a velocidade é altíssima. A gente que é um pouco mais novo sofre com isso, as pessoas mais velhas tendem a sofrer muito mais. Meu pai, graças a Deus, ele entrou na tecnologia bastante cedo. Quando iniciou a tecnologia, a gente começou a fomentar, ele sempre... Até por causa da área, né? Isso, então ele sempre teve bastante acesso, então facilitou bastante, mas hoje eu acho que um dos problemas do Brasil realmente está nessa área de recrutamento e seleção. O que eu estava lendo um documentário esses dias e falando que realmente hoje os trabalhadores hoje eles não querem um patrão, eles não querem um emprego, eles querem um coach. Eles querem que você passe a mão, o cara não vai trabalhar. Coach é bom, hein? Então, realmente... Que é um psicólogo. Não funciona assim. Então, hoje a gente tem uma dificuldade imensa você designar meta para colaborador. Porque essa safra nova, essa nova geração que vem vindo aí, acho que a gente tem que começar a estudar bastante para poder entender, porque eu não sei como é que vai ser. A pessoa que estava me dando a entrevista, ela tem uma empresa de recrutamento. Ela falou assim, outro dia eu vi lá um histórico, era até para um negócio meu, ela falando, né? Eu recrutar uma pessoa, tal, 40 anos e tal, uma mulher, e aí chamei ela para entrevista, porque eu achei interessante, uma pessoa que abriu mão para cuidar da avó, da mãe, sei lá de quem e tal, e aí chega lá para a entrevista, a mãe. Primeiro para aprovar, para ver se podia trazer a filha, e depois, na entrevista, a mãe respondeu tudo, não deixava a filha nem falar. Exatamente. Agora você imagina, cara, como é que vai ser isso? Entendeu? Assim, daqui a pouco, fala assim, gente, como é que eu vou fazer? Entendeu? É um negócio muito louco isso. E assim, a gente chega nas contratações, a gente sofre um pouco com isso também, porque a expectativa da geração nova é altíssima. Então, assim, eles querem ganhar muito e trabalhar pouco. Não, muito e rapidamente. E assim, você chega e fala assim, a condição de trabalho é CLT, assim, não quero trabalho CLT. Eu quero trabalhar PJ. Não, PJ não dá, não. Eu quero trabalhar PJ porque eu não vou pagar imposto pro governo, tudo mais. Não, mas não tem como. Não, eu quero. Se você contrata ele algum dia PJ, se o dia que você manda embora, ele entra na justiça falando que você não contratou ele CLT e quer... Não, eu era PJ, mas eu trabalhava lá como funcionário. Que é o passivo trabalhista. Então é complicado. Isso é um jogo, é um xadrez. A gente basicamente vive um xadrez diário. É mais uma dificuldade, né? Que às vezes não existia lá atrás, mas agora existe mesmo. Muito. Acho que é um dos maiores gargalos. Cara, vamos falar então do nosso evento lá. Primeiro, por que o evento? Vamos lá. Esse evento ele foi pensado há algum tempo atrás, em algumas reuniões que a gente tem com alguns fornecedores nos Estados Unidos. E eles começaram a ter ideia. O Brasil hoje é o segundo maior polo de aviação do mundo, é o Brasil. O Brasil é a segunda maior frota de aeronaves do mundo. Então, você jura, cara? Então é muito importante para os Estados Unidos. E a gente começou a desenhar isso porque a realidade americana é um pouco distante da brasileira, apesar da gente estar em segundo lugar, de como frota de aeronaves, a gente tem uma realidade muito distante. E acho que as fábricas começaram a interessar em tentar aproximar um pouco mais os fabricantes do operador, do consumidor final em si, para a gente tentar entrar numa mesma linha de pensamento, de raciocínio, de manutenção, de como fazer, né?
a gente sofre demais da conta aqui no Brasil, porque a gente não consegue mandar nossos mecânicos para fora. Não existe uma legislação específica de treinamento. Eu tenho que fazer curso nos Estados Unidos de alguns fabricantes e eu tenho que mandar meus mecânicos. Mas eu não consigo visto. Os mecânicos não conseguem visto com carta dos fornecedores, documentação que a empresa que vai pagar, eles não liberam os vistos para os mecânicos. A gente tem mecânicos lá precisando ir, já tem 3, 4, 5 vezes tentando ir, não consegue. Várias outras empresas passam pelo mesmo problema. Então, muitas vezes a gente tem que mandar um mecânico que tem o visto, mas não atua diretamente nessa linha de serviço, para poder adquirir o curso e repassar isso para o outro mecânico. Então, aquele bordão, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto. E essa dificuldade provocada pelo país, pelos Estados Unidos. Na seção de visto mesmo. Exatamente. Aqui na seção de migração de visto aqui, né, não conseguem lidar. A gente está agora mais complicado, porque antes tinha a Covid, agora tem guerra. Nossa. A gente tem alguns fornecedores que deixaram de vir porque não conseguem visto dos Estados Unidos para cá, porque o Brasil passou a cobrar visto do americano para entrar no país. Então, algumas fábricas também optaram por não mandar por medo, tá com guerra. Então, mandar um colaborador para fora nessa hora é um pouco complicado. Então, a gente tem sofrido. Então, a ideia foi realmente trazer isso para cá para aproximar a fábrica do consumidor final. Eu me lembro que durante o programa anterior que eu fiz com o seu pai e com o Marted aqui, ficou no ar assim aquela questão da manutenção no Brasil, do usuário brasileiro não ser aquele usuário que, muita gente deixa de fazer o que tem que ser feito. Assim, acontece, por exemplo, de gente que faz manutenção, que presta o serviço, está prestando o serviço de forma ruim e tal, não sei o quê. Enfim, esse objetivo, esse evento também pretende atuar nessa área e trazer essa conscientização? Sim, um dos objetivos do evento é exatamente essa conscientização. Fortalecer o que a fábrica deseja, quais são as dificuldades que os operadores aqui estão tendo. Como muitas vezes os mecânicos não têm o curso da fábrica, eles aprenderam com outra pessoa mais velha que às vezes aprendeu com outro e que vai passando. Às vezes é um erro que está se propagando há muito tempo. E na aviação a gente fala muito em segurança operacional, né? Sim, claro. Então tudo é segurança. Apesar de que no Brasil, eu te falo que a manutenção de aeronaves do Brasil é muito boa. Eu te falo que talvez seja melhor que os Estados Unidos, porque você vê a qualidade dos aviões aqui e os que vêm dos Estados Unidos são... Aqui os aviões muitos deles são impecáveis. O pessoal gosta de perfumaria, de o avião pintado, o avião bonito, interior em dias. O brasileiro, ele é assim, ele gosta. O americano não. O americano aquilo é uma ferramenta de uso e ele vai usar. Entendi, não que esteja errado. Entendi. Só que lá nos Estados Unidos, assim, se você não der manutenção e tiver um acidente, você vai sofrer as consequências. Entendi. E no Brasil, você muitas vezes não tem isso. Então, às vezes, você tem que endurecer um pouco mais a manutenção aqui por falta dessa lei que é um pouco mais porque manutenção vaga. De aeronave é um negócio assim. Eu não consigo entender como que um cara que tem avião peca na manutenção do avião que ele voa. Eu não consigo entender isso, não. Entendeu? Assim, você vai me desculpar, mas assim... a gente que vive da manutenção, a gente vive da aviação, a gente sabe o uso do cachimbo é que deixa a boca torta, né? O cara vai acostumando, vai deixando e a gente fala que o avião é uma coisa muito boa, porque o que já vi avião de voar com gambiarra e voar 20 anos, você fala, não, realmente é confiável mesmo. Na gambiarra ele tá voando. Tinha um sanfoneiro no Brasil, famosíssimo aí, tal, que fazia show no país inteiro, e ele ia numa caminhonete D20. Você fala assim, mas fulano, por que você fala? Não, o negócio de avião é o seguinte, é muito bom, muito seguro e tal, mas a oficina é aqui embaixo, ou seja, deu problema lá em cima, cara, não tem oficina. Então, assim, mas é óbvio que é muito mais tecnologia, muito mais segurança, né? Você vê que milhões de acidentes rodoviários para um acidente. Né? Enfim, a diferença é brutal. Agora, o sujeito que peca na manutenção,
e da própria aeronave, cara. Eu falo, cara, você tá louco, entendeu? E tem gente que não tá nem aí pra isso, não. Muitas vezes a manutenção, o que a gente sofre muito na manutenção do Brasil é por causa realmente do valor das peças, né? Não que as peças em si sejam caras. Muitas vezes você vai pegar um motor de avião a pistão hoje, você vai pegar um motor de uma caminhonete aí, uma Dodge Ram, às vezes é o mesmo preço. O problema é que a diferença de dólar que a gente sofre hoje aqui, essa diferença cambial é muito alta. E aí, infelizmente, o Brasil ele vive do agronegócio, da exportação de produtos agrícolas. A nossa indústria tecnológica ainda é muito incipiente, né? Muito pequena. Então, hoje um dólar baixo ajudaria na aviação, mas pioraria na agricultura, né? Que é o nosso primário aqui no Brasil. Ou seja, né? O dólar tá bom para você comprar, então para o país que está vendendo bilhões aí de commodities vai sofrer. Isso, então... Mas assim, tá muito ligado a isso realmente, às vezes o pessoal não fazer, porque realmente é caro, a gente sabe disso. Mas é uma pena que não haja muito mais investimento em tecnologia, em ciência e tecnologia no Brasil, viu? É uma pena, porque, cara, é a independência do país, a independência verdadeira do país. E quando você atinge um nível, um grau tecnológico, você pode dizer, não, eu sou independente. Agora, quando você não tem essa dependência, uma peça te ferra. Não, para de fornecer essa peça e acabou. Outro dia a gente viu isso acontecer no mundo inteiro, com os chips lá de Taiwan. A indústria automobilística do Japão parou, não sei de onde parou, não sei de quem parou, ou passou a funcionar em passos de tartaruga por conta disso, entendeu? Então, assim, no nosso caso aqui, a gente acabou com a nossa indústria lá nos anos 60, de 60 para 70, sei lá, foi ficando ruim, e ninguém tomou providência e virou o que é hoje. Nós estamos sucateados, totalmente sucateados. A aviação brasileira, eu vou te dizer que ela tá bem. Décadas atrás, na verdade, quando a Embraer surgiu, existiam vários fabricantes brasileiros. Eles desenvolviam aeronaves, mas todos os componentes eletrônicos, motores, tudo era importado. E tudo que é ligado à aviação, ele é um ativo americano. Uhum. Tudo que é ligado à aviação é um ativo americano. Não é porque você tem um avião aqui que você desenvolveu, que se você está usando um motor americano, se algum dia o Brasil, não tiver acordo mais com os Estados Unidos, acabou as peças. Ele pode buscar esse ativo. Isso é dele. Você comprou, você pagou, mas isso é um ativo dele. Então, você pode ver que acho que na Venezuela agora, o Maduro estava voando um avião americano, se não me engano, canadense, americano. O dia que ele pousou em um aeroporto que era base militar americana, que ele pousou em algum país que tinha acordo com os Estados Unidos foi lá e tomou o avião. Porque isso é um ativo americano. Isso faz parte da defesa aérea, tudo que é de aviação é um ativo militar, enfim. Então, a gente não ter desenvolvido motores e tudo mais lá no passado é o que a China faz hoje. Está começando a desenvolver alguns aviões completos, com parte tecnológica, de motores, estrutura. A Rússia fez há muitos anos, então a Rússia começou a desvincular. Mas os Estados Unidos realmente é o maior mercado do mundo, 90% dos aviões do mundo são de lá. Nós temos relação muito boa, os americanos são pessoas assim, fantásticas de trabalho, estão sofrendo também tão quanto a gente na área de suprimento. Essas guerras têm atrapalhado muito, os preços têm elevado muito, porque os maiores produtores de liga metálica do mundo são Ucrânia, Rússia, e não tem como comprar de lá, né? E tá todo mundo enrolado com essas guerras, né? Isso, e aí você compraria lá, você pagaria lá R$1 o quilo, você vai ter que comprar na Finlândia R$10 o quilo do mesmo produto para fazer. Então encarece muito a produção. Mas tem superado, acho que a parte difícil de produção passou. A gente tem agora dado uma melhorada bastante nessa cadeia produtiva, e a ideia é que realmente melhore e o Brasil tente também desenvolver mais projetos, desburocratizar, né? Em relação ao evento, assim, o que, por exemplo, se eu sou ligado à aviação, eu
eu sou um distribuidor, eu sou um revendedor, eu sou um mecânico, ou até um usuário mesmo, né? Por que eu deveria comparecer ao evento da Global? Esse primeiro evento, a gente fez um evento fechado com a ideia ali de 150, 200 pessoas, tá? Que são convidados. Então a gente está convidando algumas pessoas para poder fazer parte desse evento. Os representantes, a ideia deles é vir aqui, expor as novas linhas de produtos, mostrar as fábricas, escutar um pouco também das dores dos operadores para talvez criar caminhos mais fáceis, soluções, enfim, ajudar a solucionar esses problemas. Então a ideia realmente é um bate-papo, conversar, escutar o que eles têm para oferecer, indagar, fazer um network, conversar, tá todo mundo aberto lá para poder escutar isso aí. Então assim, a ideia realmente é o primeiro ano que a gente está tentando fazer essa aproximação. Então, vale a pena você escutar... Criar canais de conversação, vamos dizer assim. Isso, exatamente. Para que no próximo ano a gente tenha talvez um evento um pouco mais robusto, mais aberto, um pouco maior, aberto, com palestras de mais fornecedores. Então, a ideia realmente é tentar que o consumidor, o cliente, o mecânico, que talvez tenha algum problema, falou assim, rapaz, eu estou sofrendo muito com isso aqui. Eu estou tentando contato com a fábrica e não estou conseguindo. Então, talvez lá seja o dia de sentar com o representante e falar, acontece isso. Esse problema já chegou até vocês, às vezes nem chegou lá, né? Exatamente, a fábrica não fica sabendo. E assim, a língua não vai ser um problema, a gente vai ter tradutor, a gente consegue ajudar também a traduzir. Não é porque é a Global que está fazendo que eu vou deixar de ajudar uma oficina que está com alguma dificuldade. Então, a gente está lá realmente para poder solucionar isso aí, ajudar todo mundo. Até porque se o serviço melhora, o mercado cresce, né? Exatamente. E cresce e beneficia todo mundo, né, cara? É um negócio muito, muito... E outra coisa, a Global também ela está começando a representar, ou já está representando uma indústria de peças, por exemplo, que vai atender outras oficinas. Quer dizer, para ela também é interessante essa aproximação. Isso, assim, a gente representa algumas marcas aqui no Brasil, algumas marcas americanas. Dentre elas, uma que está vindo aqui agora chama Hartzell-Tech, que é fabricante de motores de partida, alternador, sistema de turbocharger, válvulas controladoras. E a ideia dessa fábrica em específico, que foi onde surgiu a ideia do Summit, foi com essa fábrica, realmente eles posicionarem a respeito disso. Eles estavam tendo muita dificuldade com garantia. E a garantia muitas vezes não estava ligada à eficiência do produto, ao produto em si. Estava ligada à instalação, à manutenção, ao uso errado do componente. E aí as fábricas realmente elas falaram assim, cara, a gente precisa aproximar mais para poder explicar como fazer para evitar esses problemas. Que a marca também leva o nome, né? Fala assim, claro. Pô, não compra dessa marca não que está estragando. Mas o produto às vezes é um produto bom. Você que não fez uma manutenção correta. Isso acontece demais. E aí acho que começou daí e assim, a ideia realmente é essa fábrica trazer um pouco mais de conhecimento, know-how deles para o mercado. A gente está se tornando centro de serviço desse fabricante. E um dos componentes, que é o turbo e válvulas controladoras, que são componentes que estão sofrendo muito, muito problema. A gente hoje se tornou exclusivo deles aqui na América do Sul. E nem por isso a gente vai deixar de ajudar as outras oficinas. A gente tem parceria com várias oficinas, com vários mecânicos, enfim, parceiros aí no Brasil afora, que a nossa ideia realmente é ajudar eles e ajudar a fábrica também a entender o que está acontecendo para mitigar esses erros. Ou seja, a fábrica produz e coloca à disposição um determinado produto. Se quem vai instalar ou quem vai dar manutenção não está fazendo isso direito, é caixão e vela preta. Exatamente. Então essa aqui é uma ideia realmente da gente
tentar ajudar nessa parte com todas as oficinas, trazer Você vê, isso. o negócio é tão grave que a própria fábrica falou assim, ó, nós precisamos resolver esse negócio, porque estão usando a coisa da forma errada. Porque E isso está gerando problemas no nome da empresa, na qualidade do produto, sei lá, na imagem do produto, que é tudo, né, cara? É porque a fábrica, ela entende assim, a fábrica ela fabrica os lotes e ela vende o mundo afora. Então, não, mas só, por exemplo, só no Brasil que tem esse problema. Não, então se começar a surgir, a aviação ela tem muito disso, né? Então, se começa a surgir várias ocorrências no mundo, o FAA, que é a ANAC americana, ele intervém. Ele vê e falou assim, ó, será que isso não é um problema de produção? Que se for um problema de produção, tem um documento mandatório que tem que parar e ver o que está acontecendo lá na hora, substituir a peça, parar a aeronave para não ter risco de segurança operacional. Mas não, às vezes é um erro, eu falo, cara, só acontece no Brasil. Então a gente tem que ir lá, às vezes, ver o que está acontecendo. E às vezes são coisas tão simples, né? Que se o cara tivesse o procedimento correto, às vezes uma ferramenta. É engraçado isso, né? Fala, não, ó, por que eu estou dizendo isso? Eu fui mexer numa válvula de descarga, e aí eu falei, cara, não é possível, isso aqui tem uma coisa diferente aqui. Eu fui pesquisar, existia uma ferramenta específica para tirar aquilo. Aí eu fui num representante e tal, ele falou, não, realmente tem e tal. Eu falei, tá, mas não deve ser só isso. Eu não mexo com hidráulica, mas eu sou extremamente curioso e eu faço tudo. Entendeu? Eu não tenho tempo ruim comigo, não. Eu falei, me diz aí qual é o pulo do gato. O que que mostra que o sujeito é barriga verde nisso, mesmo tendo a ferramenta? Ele falou, ó, seguinte, é na hora do aperto lá. A tendência de todo mundo é... sai água. E não precisa disso. Você chega lá, ela encaixou, menos de meia volta já deu. Não põe mais, não precisa. Não faça isso, porque você vai estragar a peça e ela vai vazar e tal, não sei mais o que. E por que eu tenho certeza que aconteceria isso? Porque aconteceu antes. Foi o que me levou lá, entendeu? Eu inventei um trem, uma peça, consegui tirar, então na hora de colocar eu falei, nossa, ou seja, a peça é excelente, nunca mais deu problema, não era problema da válvula, não era nada. Era problema da colocação. Primeiro, ferramenta que eu tinha que usar e não existia lá, que não tinha, e eu improvisei uma ferramenta, não sei o que e tal, e a colocação da peça. Ou seja, ó, pensa você colocando um parafuso que não precisa ir até no final. Se você não souber disso, você vai... O instinto... o instinto vai levar você até no final. Vai, não, esse parafuso aí não. Mas por que então que o parafuso não para lá já? Cara, vai lá entender com a engenharia lá. Mas a regra é não... Chegou nesse nível, para. Por algum motivo. Ou seja, então, às vezes o produto é excelente e fica causando problemas e dando manutenção ou dando garantia e tal. E a fábrica, pô, eu nem tinha que dar garantia, porque não deu problema. O problema não é comigo, é com quem montou. E na aviação, assim, tudo tem um porquê, né? A gente fala que tudo tem um porquê porque, você deu o exemplo, se estragou, você vai lá e troca. Compra outra e tenta de novo. Na aviação não existe isso. Então, assim, a gente já se deparou com várias coisas, assim, e coisas que você acha, fala assim, isso não existe isso. A gente já se deparou com um problema numa aeronave que chegou, cara, tô com um problema nessa hélice, que a gente tinha revisado uma hélice. Problema na hélice, a hélice o avião sobe, decola e começa a endurecer, a manete é como se fosse o acelerador do carro, é a manete. E ela começa a endurecer e a gente perde comando em voo, não consegue acelerar, diminuir da potência. O que está acontecendo? E, cara, não é problema na hélice, a gente desce. Na aviação, o problema é assim, aqui em Goiânia é 40 graus. Você decola, lá em cima está menos 10, menos 20, depende da época da localização que você está. Então você sai de 40 positivo para 10, 20 negativo. O range de temperatura é muito grande. E aí, enfim, no fritar dos ovos, a solução foi uma determinada oficina, eles foram lubrificar os cabos de comando e utilizaram uma graxa comum. Quando você decolava, que estava menos tantos graus, a graxa congelava e perdia o comando. Então existe uma graxa específica, que o ponto de congelamento dela é muito mais alto, e aí é indicada para lá. O cara pegou simplesmente uma graxa, passou lá,
Pronto. E ela Ou seja, congelou. Descia para a temperatura maior, ficava uma beleza. Ficava embaixo, Subia, ficava uma beleza. Subia, sofria. Então, assim... Você tá louco. Já tudo, imaginou você dando um... tudo tem um motivo. Você voltando daquele jeito que ninguém gosta de voltar por causa de uma graxa, cara. Exatamente. E assim, tá e pra você achar esse problema? E pra você descobrir isso? Pois é. Aí é que tá, né? Rapaz, Até o sujeito raciocinar e pensar ponto por ponto. O que pode estar... O que será isso? É difícil. Então, assim, aí a gente realmente sabe porque tudo na aviação tem um porquê. E às vezes você não tem... E na aviação, não só tem um porquê. A importância de você seguir ipsiliter o manual. Exatamente. Porque o manual não foi feito à toa, não, né? Eles fazem várias horas. Tudo de aviação é caro porque tem que ser testado muitas vezes para colocar em voo. Então isso se torna um passivo caro para as fábricas. Então é diluído isso nas peças, nos aviões, componentes, vão diluindo ao longo dos anos. Mas tem aviões aí para poder liberar motor, aí tem que voar 10, 20 mil horas de voo. É muita coisa. Então tudo tem um porquê. Porque durante esses testes eles já sofreram com alguma coisa. Sim, com certeza. Então eles passam isso. Aliás, é outra profissãozinha que eu fico, cara, você tem que gostar demais. É o tal do piloto de teste. O cara vai, é teste, então tá bom. Então, esse negócio aí eu vou testar. Pode dar pepino? Pode. Nem tão fora. É uma profissãozinha um pouco ingrata. Eu espero que esses caras gostem muito disso e ganhem muito bem, viu? Porque aí você tá colocando... Se bem que os caras falam, não é bem assim, é um negócio seguro e tal, né? É teste, mas às vezes é teste para sentir a reação. Não é se vai funcionar ou não vai funcionar. Esse tipo de teste você faz no solo. Você não vai voar e tal, não sei o quê, e falar, 50% de chance... Cara, você já imaginou na aviação o cara decolar com um avião que tem 50% de chance de permanecer lá e 50% de não permanecer? Não é um risco inaceitável, né? Isso não existe. Tamanha redundância, por exemplo, que você tem no avião. Decola, já despede da família, fala assim, não sei o que vai acontecer. Outro dia eu estava vendo uma matéria aí de um projeto, assim, um negócio meio ainda que ficção científica, né, e tal, mas eles falam que não, que agora já teria como resolver o problema da gravidade artificial numa nave enorme com 2.400 pessoas dentro para uma viagem de 500 anos, ou seja, gerações e gerações nascendo, crescendo e vivendo e convivendo no espaço e tal, não sei o quê. Mas se você entrar numa nave dessa aí, você sabe, né? Você nunca mais vai sair. Deus o livre. Pois é. Mas, você tem que gostar demais, viu? Porque não tem volta mesmo. Você vai morrer aí dentro, porque 500 anos, seus filhos, neto, bisneto, sei lá quem, ou seja, mas... Talvez a gente passe por isso e talvez uma nave dessa é que vá povoar aí um outro planeta, ou sei lá o quê. A não ser que a gente receba aqui uma visita, né? Já tem astronauta, acho que uma astronauta, salvo engano, americana, uma mulher, que ela está sendo treinada exatamente, ela vai fazer uma viagem que não tem volta mais. Ela não vai voltar mais. Então ela vai desbravar o mundo. Agora você imagina a cabeça, o psicológico, como é que não deve ser... Uma pessoa dessa, ela tá tomando a decisão mais difícil da vida de alguém que não queira que não queira tirar a própria vida, né? Você fala assim, eu tenho consciência de que dessa viagem eu não volto. Então, tudo que eu tinha que ver, tudo que eu tinha que falar, todas as pessoas que eu tinha que abraçar e tal, não sei o quê, pedir desculpa, perdão e tal. Pronto, porque daqui a pouco só nem ligação, áudio, nada, né? Entendeu? É uma decisão extremamente difícil e provavelmente ela vai prestar um serviço à humanidade de altíssimo nível. Sim. Né? Porque vai ser lembrada por gerações aí. Porque por mais que a robótica, por mais que a inteligência artificial, isso, aquilo, aquilo outro, falta o sentimento, né? Falta a análise humana de olhar uma coisa e falar, é assim, assado, acontece desse jeito, daquele jeito, não sei o que e tal. É totalmente diferente. A emoção também, acho que ela faz parte também da pesquisa, né? Você tem que... Agora, você já imaginou uma pessoa presa dentro de uma nave e ela dizem que vai ser um negócio assim...
um troço descomunalmente grande, mas mesmo assim, chega um lugar que é só daqui para lá não dá, daqui para lá é o nada, é o espaço vazio, sei lá o quê. Você tá preso dentro daquela lata de sardinha lá e até logo, acabou. Aí pensa, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40, 50, 60, 70 anos, cara. E põe velocidade nisso. E né? talvez você não sabe também os problemas de saúde que você pode adquirir, né? Pois é, ainda tem isso. Como é que você vai solucionar isso? Você acha que, por exemplo, é um projeto assim que com altíssima tecnologia, com capacidade de desenvolvimento de remédio, de não sei o quê, com laboratórios de altíssimo nível, então, enfim. Mas e aí? Aí é que nós vamos entender realmente o quanto a evolução humana e por que a evolução humana demorou milhões de anos. Esse projeto aí vai tentar fazer isso em 500 anos. Ou seja, escuta, como é que seria uma geração que nasceu dentro dessa lata de sardinha aí? Não. Como é que seria? O bebê que nasceu aí e que nunca viu nada, que por mais que você mostre para ele o que é o mar, o que é uma árvore, o que é o sei lá o que, então, o que é pisar na Terra, o que é estar sobre o efeito da gravidade original do planeta. Mas isso eu acho que a gente já passa muito hoje das crianças de hoje, né? Que muitas vezes você fala assim, há 20, 30 anos, 40 anos atrás, era assim, eles não fazem nem ideia. Hoje as crianças, a gente brincava, a brincadeira nossa lá era pegar boi e ficar brincando no quintal de casa. As crianças de hoje não fazem nem ideia do que é isso. Então acho que a gente já passa um pouco disso, né? Um pouco, numa escala um pouco menor, mas... Eu vou te contar uma coisa, se você pegar um menino desse hoje, botar ele no quintal de uma casa do interior aí, que tenha galinha, por exemplo, e uma galinha cismar com ele sai desesperado. Já era, né? Ele sai desesperado, entendeu? Ou seja... E essas reações todas, numa nova situação como essa, né, eu teria muita curiosidade de entender, ou de ver, ou de conversar com alguém que nasceu num ambiente desse e está lá com os seus 20 ou 30 anos, como é que é? A pessoa diz assim, porque nós aqui, a gente sabe muito pouco, por exemplo, das influências que a gente recebe do próprio planeta. Sim. A gente não tem certeza de nada. Escuta, por que nós somos isso que nós somos? Será que está submetido à gravidade? Ou se alguém sabe, não contou pra gente, né? Exatamente. E aí você vai perceber isso quando você tiver um ser humano que nasceu numa situação completamente fora dessa influência do planeta Terra. Outro dia, cara, eu vi uma matéria científica, inclusive, falando de quando você corta o tronco de uma árvore, você decepa ela, né? E deixa o tronco lá, não arranca o tronco e tal, não sei o quê. Todas as árvores, a rede radicular dela, as raízes, elas começam a produzir mais para que aquela planta lá que foi cortada sobreviva. Cara, como que é isso? Que tipo de inteligência é essa, cara? Você entendeu? Então, ou seja, na verdade, nós sabemos muito pouco sobre esse planeta que a gente está aqui, entendeu? E de repente, qualquer hora dessa, alguém vem de fora e vai, não, vocês não estão entendendo. Isso aqui foi nós que fizemos, entendeu? Eu acho que o povo, eu acho que não vieram ainda por dó. Falou, não, eles são muito... Nossa. Eles têm que evoluir demais ainda, vamos deixar eles lá quietinho. Você imagina o seguinte, imagina você hoje, né, preocupado com um formigueiro lá em Arraial da Ajuda. Como assim, Léo? Imagina você preocupado com uma formiga lá em Arraial da Ajuda. Que formiga? Não, você não quer ir lá para tentar entender a formiga? Fala, cara, traga ela lá. Deus, deixa a formiga para lá. A gente tem dificuldade de se colocar na posição da formiga. A gente acha que, nossa, estamos sendo... Que nada, cara. Rapaz, quando a primeira vez que eu vi uma foto do planeta de longe, eu falei... Como é que a gente tem problemas em fazer uma análise? Cara, nós somos uma bolinha de nada,
um grão de coisa nenhuma num troço, um universo no meio da escuridão lá. Não tem nem para onde ir, cara. E aí aqui na nossa realidade aqui a gente acha que é alguma coisa que você tem isso, que você tem, que você não tem nada. Você é usuário e olhe lá, meu irmão. Você acabou, encerrou sua vida. Você levou o quê? Nada. Tudo que você dizia que era seu nunca foi seu. Você não pode levar, ué. Então, assim, sabe essas coisas, essas consciência que a gente... eu fico imaginando como seria na cabeça de alguém que nunca esteve aqui, né? Tipo, o cara nasceu na nave lá, apesar de contarem a história para ele, apesar dele ver o planeta, dele não sei o que e tal, mas ele nunca esteve sob a influência da gravidade natural. Falou, que não é por conta de um anel que está rodando, que não sei o quê, de imã daqui, imã dali, peso de uma botina que está pesando 30 quilos. Não. Nada cai? Nada cai. Pois é. Eu tenho uma curiosidade enorme, sabe? E espero ficar com essa curiosidade pro resto da minha vida, né? Porque, ó, eu vou te falar, numa viagem dessa eu tô fora. Mas então, voltando aqui pro nosso evento. Ele vai acontecer, hoje é dia 24 de março, não é isso? É isso, no dia 30 de março. 30 de março, daqui a uma semana. Ou seja, então, o podcast vai no final da semana agora. Na sexta, evento na segunda. Pois é, ele entra na sexta, se hoje é sexta, por exemplo, você está vendo hoje sexta, na segunda-feira já é o evento que não é aberto, né? É específico para convidados e tal, um primeiro evento. Mas o que eu acho mais interessante aqui é que o nível de participação de profissionais que vêm de fora para cá, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e da importância disso para quem vai para lá participar desse negócio. Os brasileiros que vão estar lá recebendo isso. Assim, a gente teve uma demonstração um pouco bacana agora do MotoGP, né? Que muita gente fora veio para o Brasil, veio para Goiânia conhecer especificamente, né? Que o público geralmente vai para São Paulo, vai para o Rio, Belo Horizonte, Curitiba. E Goiânia está se tornando isso. Então, Goiânia é o segundo maior polo de manutenção do Brasil. Olha só, cara. São Paulo em primeiro lugar, Goiânia em segundo lugar. A gente tem um aeroporto aqui em Goiânia, que não é o Santos de Noveva, é uma Aeródromo Nacional de Aviação, que fica na saída de Umas, que hoje... O povo chama de escolinha, né? Isso, antigamente era escolinha, a gente fez alguma mudança aí, mas carinhosamente chamado assim hoje, mas é um aeródromo hoje de grande porte. A gente está oscilando ali entre os 3, 4 primeiros de maior movimentação no país hoje. Olha só. E então, assim, ele está tendo uma importância muito grande. Inclusive, vários órgãos, DSEA, tudo, tem visto a escolinha, realmente, o aeródromo lá como uma área prodígio lá, né? A gente criou um polo aeronáutico lá agora de manutenção. Várias empresas, tem quase mais de 1.000 trabalhadores, mais de 1.000 colaboradores lá no aeródromo. Então, assim, é uma coisa bacana que Goiânia está se tornando um foco, um polo, né? E as fábricas vindo aqui conhecer. Elas estão vindo aqui, o pessoal está vindo de fora e está validando realmente. Falou assim, as oficinas aqui são capacitadas, são boas oficinas, tem os processos de manutenção bacanas, estão sendo validados pela ANAC. Então, o pessoal que vem para o evento vai valer a pena para tirar dúvida, para conhecer, para saber mais sobre as fábricas. Vai valer a pena também vir para conhecer como é que anda a aviação no estado de Goiás, a aviação no Centro-Oeste, que é uma aviação muito forte. As aeronaves que vêm do Norte, Nordeste, grande parte vem para o Brasil, para Goiânia para realizar manutenção. Então, o fluxo de aeronaves que vem de fora é muito grande aqui em Goiânia. Então, o pessoal que vem, além de conhecer como é que vai ser o evento, além de ter um bate-papo legal com os fornecedores e com, às vezes, muita gente oficinas que são amigos, são parceiros que não vêm há muitos anos. E nunca para conversar, né? E que às vezes nunca se viram. Então, às vezes, um evento é um ponto de encontro que se encontra. E isso é fundamental, viu, cara? Isso. Na aviação, as distâncias são muito longas, né? Então, às vezes, eu mesmo já tive pessoas que eu conheci e conversei por
20 anos e não conheci pessoalmente. E já de amizade mesmo, de brincar no telefone e tudo mais, mas não se via pessoalmente, nunca tinha se visto. E aí conhecemos, enfim, vira amizade. Então, a aviação ela tem essas vantagens aí. A distância muitas vezes não é o ponto-chave da coisa. Muito bem, Leonardo, quando a gente convida alguém aqui para vir dar um bater-papo com a gente aqui no podcast, eu costumo perguntar aqui o seguinte: escuta, quando você estava vindo para cá, passou pela sua cabeça coisas do tipo, pô, o Leal tinha que me perguntar isso especificamente, porque para mim seria muito importante falar sobre isso. Isso ficou para trás aqui na nossa conversa? Você acha que faltou? O que faltou? A hora é essa. Não, eu acho que a gente falou um pouco assim, acho que a vantagem de falar, a gente tem sofrido um pouco no Brasil realmente com insegurança jurídica. Acho que todas as empresas têm passado por isso, não só na área da aviação, mas de todas as outras empresas. É uma coisa que os empresários hoje têm sofrido muito, é um passivo que a gente cria sem querer. E no Brasil parece que quanto mais você cresce, mais você sofre, porque... Maior é o impacto da insegurança jurídica no seu negócio. Isso. Então, quanto mais ele cresce, esse impacto é maior. A gente tem direto, a gente recebe notificação, falou assim, teve a Secretaria da Fazenda achou que você não pagou imposto. Mas por que ela achou? Aí ela te multa, ela te cria um passivo, você vai lá, tem que contratar um advogado, se defender, e uma coisa que você não devia, às vezes você prova que você está certo, mas o passivo do advogado você tem que pagar. Então, assim, e não é uma coisa comum. Então, falou, não, então esse problema aqui resolveu. Não, mas um fiscal da Secretaria da Fazenda pensa isso, o outro pensa diferente. Aí daqui um ano o outro vai lá e fala, não, mas eu acho que isso aqui está errado. Mas não existe um consenso entre vocês, não. Cada um é cada um. Então, o passivo trabalhista no Brasil hoje, o passivo tributário no Brasil hoje é complicadíssimo. O que você, na sua opinião, o que você acha que falta, vamos dizer assim, na legislação superior à legislação? Ou seja, talvez isso pudesse ir para uma Constituição através de uma emenda constitucional, tal, não sei o quê. Porque quando você deixa isso também de Estado para Estado, cada um olha para o próprio rabo e aí faz para se beneficiar. Isso. Né? A gente passa isso hoje. Isso que você acabou de dizer aí é uma realidade. O fiscal A, ele age de um jeito, entende de um jeito, e o fiscal B não se vê, tá nem aí para isso. Ele vai achar o diferente, sou eu o fiscal e eu sou a autoridade. Como é que isso, na sua opinião, poderia mudar? Você acha que os nossos, entre aspas, né, representantes, seja da Câmara, da Assembleia Legislativa, da Câmara Federal, do Senado, sei lá de onde, eles estão deixando passar batido algo que deveria ser levado em conta, porque, afinal de contas, nós estamos falando de pagadores de impostos. Isso. Né? Não estou falando de arrecadação, não. Estou falando de gente que trabalha para pagar imposto. Eu acho que o problema realmente está nessa ambiguidade, né? Igual você disse, um Estado tem um entendimento, o outro Estado tem um entendimento, e quem paga a conta é o consumidor. Sou eu, o empresário, que tô mandando a peça que fica parada lá na barreira. É o consumidor que às vezes tem que pagar mais para poder tirar a peça porque ele tem necessidade. Então, acho que acabar com essa ambiguidade, parar o achismo, né? A lei, acho que ela deveria ser justa e, curta e grossa. 1 mais 1 é 2. Ela nunca vai ser 3 e nunca vai ser 1. É 2. Pronto, acabou. Então, eu acho que esse aspecto falta no Brasil. Esse poder ter somente um entendimento. Esses dois entendimentos, essa ambiguidade que dá a nossa legislação, nossa Constituição em si, faz com que o consumidor ele pague muito mais. E aí eu vejo o seguinte problema, né? Você entra num período eleitoral, mas você não vê esse tipo de assunto sendo levado em conta. Você não vê isso em programa de ninguém, você não vê ninguém propondo isso, entendeu? É um negócio muito doido, porque você fala, cara, presta bem atenção, você é um de milhões que passam por isso.
quando é que vai ser, quando é que isso será um bom motivo para uma bancada lá que fica falando bobagem, besteira, um monte de gente ganha dinheiro à toa lá, na verdade, falando merda, sem botar um projeto para andar, sem nada, enquanto milhões de pessoas sofrem por conta dessa ambiguidade que você... Só um aspecto. Agora, o entendimento, por exemplo, da legislação. Como é que pode um fiscal entender de um jeito e o outro fiscal entender de outro, cara? Assim, a gente não pode trabalhar no Brasil. O governo, acho que ele não te dá a liberdade de trabalhar. Eu acho que o brasileiro, ele deveria, assim, cara, faz o que você é bom, vai lá, trabalha, entrega seu produto e produz. E a gente tem um sindicato da aviação agrícola que se chama SINDAG, que é um órgão bastante atuante na aviação agrícola do Brasil. E todo ano um dos maiores pontos do SINDAG de trabalho deles é projetos de lei para proibir a aviação agrícola no Brasil. Ora, é uma área no Brasil que se produz demais. O Brasil é o maior produtor do mundo, então ele precisa da aviação agrícola para poder auxiliar nesse combate à praga e tudo mais. E são, assim, inúmeras aeronaves. Hoje o Brasil acho que segundo, se brincar, o primeiro. As fábricas, as produtoras de aviões agrícolas nos Estados Unidos, acho que quase 50% da produção vem para o Brasil anualmente. E o SINDAG, ele gasta as forças dele para poder se explicar de deputados, senadores que querem proibir o uso da aviação agrícola no país. Gente, é inadmissível, é inaceitável. É voltar para a época da pedra. Não, se o argumento, por exemplo, se o argumento é que o produto que esse avião tá pulverizando lá, ele faz mal pro meio ambiente, por exemplo, né? Se esse é o discurso, você não acha, deputado, senador, que você deveria botar o seu foco em quem faz o produto, não? Exatamente. Pois é, então melhora esse produto, tira essa nocividade dele, esse efeito colateral danoso e tal, não sei o quê. Agora, você quer proibir a aviação? Como então assim, Você acha que se proibir a aviação, o produto não, o defensivo não vai ser colocado lá de outro jeito? Assim, a gente tem uma ideia aí da Idade da Pedra, né, que a gente consegue produzir nosso próprio alimento. Vai ser um alimento orgânico, assim, com a demanda mundial de gente nascendo, população aumentando, a faixa etária tá aumentando, as pessoas estão morrendo mais tarde. E a longevidade. Isso, e os jovens hoje em dia já não querem ter mais filho. Então, a cadeia produtiva tá encurtando. Então, a gente precisa ajudar nisso aí. A gente precisa que os nossos governantes nos ajudem a realmente fazer o que a gente é bom. É produzir, é ajudar. Se tá errado, vamos ajudar. Não é assim, não é você sair proibindo, prendendo todo mundo. Cara, a gente tá querendo produzir. A gente tá querendo levar comida ao prato do povo. E a gente precisa de... A aviação agrícola hoje no Brasil, ela pede ajuda. Fala assim, cara, eu preciso que os governantes tenham um olhar um pouco mais severo em cima da aviação agrícola. Mais adequado, né? Adequado para realmente ajudar a superar essas barreiras. Esses entraves, eles atrapalham demais. Realmente. Então... porque é você culpar a seringa. Exatamente. Deixa eu te falar. Se a legislação for duríssima com o fabricante do produto, dizer não, ele tem que ter essa condição aqui. Você vai gastar milhões para pesquisar, melhorar, fazer acontecer, ok, mas eu não posso proibir a aviação agrícola de existir, tá doido? E vamos trabalhar em conjunto, né? Sim. Para resolver. Acho que a ideia maior é assim, todo mundo tá querendo fazer o certo, ninguém quer fazer o errado. Às vezes o pessoal faz o errado porque o certo é impossível de se fazer no Brasil, né? Então tem essas ideias, né? Então difícil, acho que uma das coisas que eu queria deixar aqui também é até um pedido de ajuda aí, se tiver alguém da cadeia lá de cima, lá do... Cara, vem aí uma eleição e eu vou te falar uma coisa. Com as redes sociais, aqui vai um conselho de quem lida com comunicação. Se você é candidato, principalmente a senador, né, ou a deputado federal e tal, você precisa entender que hoje o conhecimento
de grande parte da população, a possibilidade da informação é muito grande. Já não é mais o que foi. Aquele discursinho igualzinho, mentiroso. O povo tirou a tapa, né? E tal, que não sei o quê, que você ia eleito e 4 anos depois você voltava sem nada, não fez nada, mas literalmente nada. Nenhum projeto, nada. E aí conversa fiada de novo, e outro mandato. Ó, esse negócio tá mudando. Né? Tá mudando. Então, e assim, principalmente... por exemplo, e isso vai de A a Z, né? Você imagina uma força-tarefa aí que saia lá do vereador, passando pelo prefeito, deputado, governadores e tal, não sei o quê. Porque, porra, é óbvio que o agronegócio no Brasil tem uma importância crucial aí. Ninguém não levar isso em consideração. Eu posso ter N coisas contra isso, aquilo outro, mas reconhecer a importância e que melhor seria se tudo fosse feito dentro do... sem devastação, sem acabar com o solo, sem provocar assoreamento dos rios, sem atingir o meio ambiente de forma irreversível. Então, irresponsável, né? Claro, irresponsável. Eu acho que todo mundo deseja isso. Muita gente não faz nada, né? Mas tem uma classe de pessoas que poderia fazer muito e não fazem só porque eles não estão nem aí para a voz do Brasil, entendeu? Exatamente. Tem os que não fazem e os que só apontam o dedo. Ué. Só isso. E pouquíssimos que querem solução. Então nenhum pensa em solução, só pensa em apontar o dedo, porque acho que é o que dá like, né? Aliás, eu vou te falar, esse negócio do like é uma desgraça, viu? Porque o que tem gente mentindo, o que tem gente falando besteira, o que tem gente botando capa de vídeo lá dizendo uma coisa que na verdade não tem nada a ver com o vídeo, só para atrair visualização, ou seja, mas isso tudo isso tem tudo um tem boom seu tempo. E passa. Vai chegar uma hora que não vai acontecer mais. Vai chegar uma hora que não vai acontecer mais. E aí, quando essa hora chegar, vai ficar quem tem conteúdo de verdade, quem está propondo o que é honesto, o que vai agregar nas pessoas, etc. E aí as coisas vão mudando. Mas até chegar nesse ponto, ou seja, nós vamos sofrer bastante com essa coisa de você ter essa postura que na verdade não ajuda. Isso que você acabou de dizer é um grande exemplo disso. Você vê, Leal, a insegurança jurídica atrapalha demais. E você às vezes tem custo, né, para ficar dando explicação de coisas que você nem sabia. Às vezes você tem que embutir um custo em algum produto e assim... Leonardo, você está aumentando sua margem de lucro? Não estou aumentando. Porque hoje beleza, eu ganhei 10 mil reais esse ano. Ano que vem eu ganhei 10. Aí daqui 5 anos vem a Receita e te fala assim, não, eu achei que isso aqui para trás está tudo errado. Eu vou te multar em 30. 50. Pronto, acabou. Pronto. Então assim, você não sabe o que... eu tive uma fantasia de uma margem de lucro durante um período, mas que agora eu perdi tudo. Dobrado. Perdi tudo e mais um pouco. Então... Ou seja, é um negócio, é bem assim mesmo. E né? você pode notar que se você botar 50 contador aqui na mesa e colocar um assunto aqui em pauta, eu acho que... Teremos 50 opiniões 50 opiniões diferentes. Então, cada um é cada um. Esse negócio no Brasil merecia muita atenção, viu? É o que eu falei para você lá no começo do programa. Eu acho que essa reforma tributária aí, vamos ver, vai até 2027, 2030, sei lá, tem um tempo para entrar, né? Eu espero realmente que mude, que melhore e tal, não sei o quê. Porque até então era uma assim, para ser bem específico, era uma verdadeira... Nem putaria é tão complicado desse jeito, entendeu? Não é. Porque, assim, a legislação, ela recebe adendos, modificações, diariamente. Quem é que dá conta disso, cara? Então... Entendeu? E outra coisa, tá, mas e aí? Não, e aí você é obrigado a descobrir que mudou, A gente teve até um caso aqui agora, acho que dia 26 de dezembro do ano passado, teve uma modificação na lei
vários segmentos, inclusive do nosso segmento, que o cara vai lá e só... Ele assinou. Basicamente, o homem lá em cima só assinou. Ele não leu o que estava escrito. Aí, putz, grila, tá tudo errado. Volta para trás. Então, assim, acho que é medo de perder prazo. E vai lá e assina. Não, agora corre o prazo de novo. Então... E aí a gente fica assim, e aí? A gente vai chutar com a esquerda, vai chutar com a direita, vai cabecear, vai fazer o gol, como é que a gente faz? Isso se você não tivesse todos os outros problemas, né? Não de administrar a empresa, de atender bem, de cuidar da segurança, nossa, como se isso já não fosse... Exatamente. Mas... Então, a gente tem sofrido. Bom, então é o seguinte, eu desejo tudo de bom lá no Global Part Summit 2026. Né? Obrigado. Espero que tudo corra bem e tomara que o ano que vem você retorne aqui para dizer, Leal, agora o evento é 50 vezes maior, entendeu? E que a Global continue sendo um grande exemplo aí para todo mundo nessa área, né? Continue evoluindo e crescendo e dando certo e com todos os pepinos que a gente já conhece o que é tocar negócio no Brasil, desde sempre, né? Não é de hoje, não, é de sempre. Tem gente aí que tem 60 anos que está trabalhando na empresa e estava, cara, nossa, eu já estou vacinado. Tanto é que existe uma conversa por aí, assim, CEO no Brasil pode assumir qualquer mega indústria, qualquer coisa no mundo inteiro. Porque o cara vai dizer assim, cadê os problemas? Dá licença, não tem aí uma baciada aí para eu resolver. Não, porque lá no Brasil você não está entendendo. No Brasil é de minuto a minuto, entendeu? Então, muito obrigado por você ter estado aqui. E então é isso. Se você tiver mais alguma coisa para colocar, fica à vontade. Não, agradecer realmente o convite aí e passar um pouquinho aí do que a gente tem vivido aí e tem proporcionado aí na área da aviação. Obrigado mesmo, espero que ano que vem realmente o evento cresça, amadureça, tenha mais público, a gente consiga abrir isso aí, mais fornecedores, que a gente talvez tenha condições até de trazer eles aqui para poder dialogar um pouco, bater um pouco de papo aqui. Que essa porcaria de guerra já tenha dado tudo certo, acabado, que o mundo esteja sossegado. A gente precisa de paz, né? Com certeza, cara, acabar com isso aí, né? Tem dó, a gente precisa de paz, é tudo que a gente precisa, né, cara? E realmente obrigado aí mais uma vez e estamos aí disponível quando precisar, é só chamar. Beleza, então você que esteve acompanhando mais esse Jurubebas, pode dar o seu like se você gostou, né? Pode fazer aí os seus comentários também, tá? É um direito que você tem, beleza? E compartilhar, às vezes você conhece alguém da aviação que... E é aquele tipo assim que manutenção é só quando dá um problema. Pois é, então. Pois é. Aquele sujeito que acha que não vai ser com ele e tal. Compartilha lá para ele entender a necessidade. Aviação é o seguinte, aviação tem esse negócio de esperar o defeito, não tá bom, não. Peça tem horas e tal, chegou lá, não interessa se está novinha ou se não está novinha, tem que trocar. Quem compra avião, quem utiliza avião, sabe disso, né? Mas, como a gente está no Brasil, né? E o brasileiro acha que é assim com Deus. O brasileiro, ele não acha que ele é assim com Deus, não. Ele acha até que Deus é brasileiro, entendeu? E pronto. Comigo não vai acontecer. Então é o seguinte... Compartilha aí com esse tipo de gente também, né? Porque a pessoa, de repente, a ficha cai. Fala, pois é, né, cara? Preciso mudar meu procedimento. Afinal de contas, estou carregando a minha família aí nesse avião, né? E tal. Pois é. Eu não duvido nada que nego não decole por aí, de repente, fala, não tem, o combustível não vai dar. Não duvido nada que tenha também, não. Então, porque é Brasil. E Brasil é um negócio meio diferente, entendeu? Eu estava participando de um evento essa semana e estava observando as pessoas. Cara, ninguém parece com ninguém. É impressionante. O povo brasileiro não tem nenhum lugar no planeta que seja igual ao Brasil. Não tem. E o estrangeiro, né, quando vem para cá, eu acho que ele pira o cabeção, que ele olha aquelas pessoas e como elas são, né? Como calor humano. O calor humano, a maneira de tratar e tal. É
tudo diferente. Eu já tive contato com várias pessoas estrangeiras, assim. Os caras falam, cara, como é que pode? Como é que vocês são assim? Outro dia eu vi um outro falando assim, olha, o dia que eu ganhei o primeiro abraço, assim, do nada, eu falei, pensei até que estavam querendo me roubar. Ou seja, o povo é o brasileiro, né? Sim. Enfim, então é isso. No mais, de novo, esse foi mais um Jurubebas, o pior e o melhor podcast do Planetinha Azul. Até a próxima, muito obrigado e tchau. Jurubebas.